E era só para tu falar de novo aquilo que a gente falou na última aula, quando a gente falou ligação forte e ligação fraca. Quando se liga com cofator, a ligação é fraca. Tu poderia revisar esse novo? Quando se liga, a vitamina pode ser cofator ou coenzima. Ela é cofator quando se liga, quando tem ligação fraca com a enzima, e é coenzima quando tem ligação forte. Beleza. Era só para confirmar mesmo. Beleza? Então vamos falar do pessoal que a gente começou falando na aula passada. Falei de umas coisas de histórico, coisa e tal, quem foi Michaelis, Mendel. Tá, mas agora a gente vai falar direitinho, ir a fundo aqui no Michaelis e Mendel e pegar isso também em inibidores, viu? E aí no modo normal e com os gráficos de duplo recíproco. Então tá, as coisas que vão, o que é que vai influenciar na reação enzimática? E aí a gente já falou, hoje ainda vai falar um pouquinho de pH, a temperatura, concentração de substrato, a gente já viu que influencia muito na velocidade, principalmente. Concentração de enzima influencia, obviamente, e linearmente. E a presença de inibidores, né? Então, o gráfico que a gente viu na aula passada, parecido com esse, é um gráfico clássico. Nesse caso aqui, é um gráfico só teórico, então aqui a gente tem a linha atingindo a velocidade máxima, e aqui aquela história da metade da velocidade máxima, que eu estava falando para vocês. Então, metade da velocidade máxima, a grande característica é que ela vai estar aqui nessa região linear, onde a velocidade da reação, V0, vai sendo proporcional à subida da concentração de substrato. Depois que atinge alta concentração de substrato, atinge a velocidade máxima, mas não tem como ultrapassar isso, porque as enzimas vão estar saturadas. É um conceito que a gente viu na aula passada. Então, aqui a gente está vendo, de um modo geral, a concentração de substrato vai variar no decorrer da reação, porque ela vai ser consumida. Em baixa concentração de substrato, a velocidade aumenta linearmente com a concentração de substrato, até alcançar um ponto onde esse aumento não é mais significante, ou seja, a reação atinge a velocidade máxima e não adianta a gente colocar mais substrato, vai sempre permanecer aquela mesma velocidade. Tá? Isso aqui é mais visivelmente notado quando a gente está medindo formação de produto. E quando está medindo concentração de substrato, já que está muito alto, fica até difícil de visualizar isso. Tá. Então, a gente tem que entender o efeito da concentração de substrato nessa velocidade da reação. Certo? A gente vai acabar entendendo. Quando a gente está analisando a velocidade da reação em relação à concentração de enzima, isso é linear, ou seja, quanto mais enzima eu colocar no processo, mais rápido vai ficar a reação. Tudo bem? Mas quando eu coloco, o que eu vario é a concentração de substrato, isso tem tendência a ficar em curva. Não é linear. E, além de ser em curva, a gente ainda tem saturação lá no final. Porque depende da concentração de enzima e isso é limitado. Quando a gente está variando apenas a concentração de substrato. Tudo bem, né? Façam assim, pelo menos. Estava explicando a Alisson o que é uma coroca. Então tá. O modelo cinético de Michaelis e Menten ainda é usado hoje. E tomara que vocês, meus alunos, que derrubem essa teoria e criem uma nova, porque vocês vão estudar muito enzimas. Né? Mas a gente não tem previsão de adotar um modelo diferente. Então, o objetivo básico é explicar a influência das concentrações iniciais de enzima e de substrato na velocidade inicial da reação. As hipóteses básicas desse modelo são o substrato e a enzima
reagem reversivelmente entre si, formando um composto intermediário, denominado complexo enzima-substrato. A gente já viu 2 aulas, né? O complexo formado se decompõe ou reage contra a substância, regenerando a enzima e formando o produto da reação. No caso mais simples, a gente tem que analisar que um mol de enzima vai se ligar a um mol de substrato para gerar um mol do enzima-substrato, certo? Então, eu estou falando de modo mais simples porque, às vezes, a gente tem como enzimas que pegam 2 substratos para gerar um produto, por exemplo. Ou 2 substratos para gerar 2 produtos. Mas, no final das contas, essa possibilidade também a gente está falando só do mais simples. Esse complexo formado se decompõe sem reagir com outra substância existente no sistema. A princípio, né? Então, vocês lembram de bioquímica na glicólise, por exemplo? Toda vez que era gerado um produto, ele era substrato para uma outra reação enzimática em vários passos consecutivos para poder, nesses 10 passos da glicólise, gerar o piruvato. Lembram disso, né? E aí, como sempre, piruvato... Olha que interessante como é na natureza. Por que a reação não acontece ao contrário? Já que a reação é reversível. Porque quando chega lá no final, o piruvato entra no ciclo de Krebs. Então, ele é consumido. Então, todos os intermediários vão sendo consumidos. Não sobra substrato para trabalhar no sentido oposto. Enquanto que glicose chega sempre ali para ser trabalhada. Então, é unidirecional, porque a célula trabalha para ser unidirecional. E aí, na cabeça da gente, tem sempre uma reação unidirecional. Mas a gente tem que lembrar que se a gente for fazer isso in vitro, pode ser bidirecional. Então, em 1913, Molde, Michaelis e Menten, eles consideraram que a reação da enzima ocorre em 2 passos. Uma etapa rápida, que a gente já falou na aula passada, reversível, com a velocidade K1 ou K2. Certo? E a segunda etapa, que é lenta, onde o complexo enzima-substrato, numa velocidade K3, vai gerar o produto e liberar de novo a enzima para voltar para aqui. Ou isso pode gerar ainda uma reação K4, no sentido contrário, onde o produto vai se ligar com a enzima e vai reverter para substrato. Tá? Às vezes a gente viu na aula passada K1 e K-1, certo? Aí poderia ser K3, K-3, mas aqui nesse momento está descrito K1, K2, K3 e K4. Certo? Então, depende até do livro, depende do momento que está falando, tem outras denominações, não é tão padrão assim. Mas prestem bem atenção no K3, que a gente vai usar muito ele hoje. O K3 é a velocidade de formação do produto. Quando a enzima converte substrato em produto. Tá, esquematicamente, a gente vai ter, num dado instante T, todos esses elementos na reação. E cada um tem uma denominação. Certo? Então, por exemplo, X é o complexo enzima-substrato. Certo? Aqui a gente vai ter só K1, K2 e K3. V, a velocidade de formação do produto, que é equivalente ao K3. Certo? S, a molaridade do substrato. E, a molaridade da enzima. E X, molaridade do substrato num instante T, como eu tinha falado. Tudo bem, né? Lembrem disso que na hora que a gente for comparar com inibidor, vai precisar a gente lembrar um pouco disso aqui. E tem um momento que a gente vai falar também de X, complexo enzima-substrato. Tá, então isso aqui a gente vai chamar de equação 1. Certo? Essa equação que dá início, que é muito óbvio para a gente, mas dá início à nossa análise, a gente vai chamar de equação 1. A gente vai ver vários passos de várias equações. Essas equações vão ajudar a gente na análise para entender o KM.
certo? Porque aqui, Michaelis e Menten, a grande sacada deles foi determinar uma concentração de substrato para a afinidade da enzima, certo? Então, a velocidade da formação do produto vai depender da formação do complexo enzima-substrato, vai depender de quanto de enzima-substrato a gente tem ali no meio, certo? Então, que velocidade eu formo o produto? O que eu tenho em quantidades de enzima-substrato multiplicado pela velocidade de transformação. Já que esse daqui é o passo lento. Isso aqui forma rápido. Então, aqui, o que é que a gente está considerando? Já foi formado. E aí, a velocidade de transformação. Então, a velocidade da reação é K3 multiplicado pela concentração de enzima substrato. Essa é a nossa equação 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, essa equação 2 está falando da velocidade de formação do produto. Como o complexo enzima-substrato não é facilmente medido, a gente precisa descobrir uma alternativa para esse enzima-substrato. Aí a gente vai partir do pressuposto da análise no momento onde a gente tem um estado estacionário na velocidade, certo? Que é quando a gente tem excesso de substrato. Porque aí, nesse momento, a gente sabe que toda enzima está ligada ao substrato. Certo? Então, a gente vai tratar de um V que reflete o estado estacionário. Tá. Então, o que é que a gente vai ter? Se eu pegar, eu posso formar a equação 3, levando em consideração K1 multiplicado pela concentração de enzima e substrato, ela é igual a... deixa eu trazer uma outra forma de colocar. A gente tem a velocidade de formação do complexo enzima-substrato multiplicado pelas concentrações de enzima e substrato, que é igual à formação de dissolução do complexo enzima-substrato de duas formas, ou voltando a ser substrato ou gerando produto, multiplicado pela concentração de enzima e substrato. Então, essa é a equação 3. Tudo bem? Na equação 4, aí simplesmente a gente vai fazer uma transformação, jogar o K2, K3 para cá, e aí a gente vai ter concentração de enzima, multiplicado pela concentração de substrato, sobre K2 mais K3, que são as velocidades de dissolução do complexo enzima-substrato, dividido pela velocidade de formação do complexo enzima-substrato. Isso determina a concentração que eu tenho de enzima e substrato. Por quê? Para ter uma concentração enzima e substrato, eu tenho que considerar a velocidade de formação e que esse complexo ele também pode se desmanchar, gerando produto ou liberando substrato. Tudo bem? Me deem algum feedback aí. Senão a gente volta. Ô, Jean, Senhor. Tanto o K2 como o K3 ali, eles são mantidos porque ali naquele ponto central a gente tem a possibilidade tanto de voltar, né, ser reversível, como de gerar o produto, não é isso? Isso, mas são velocidades para desmanchar a enzima substrato. Certo? Vai desmanchar de que forma? Voltando a liberar o substrato em enzima ou gerando produto em enzima. Entendi. Beleza. Tudo bem? Duas formas que a gente tem. E são duas velocidades diferentes. Lembrem que isso aqui é lento e isso aqui é rápido. Então, são duas velocidades distintas. Tá, e aí vamos focar nisso aqui, por enquanto. Dessa equação 4. A equação 5 foi, então, determinada por Michaelis e Menten como sendo uma constante. Km é igual a K2 mais K3 dividido por K1.
Tá, aí parece até que a gente chegou na solução do problema, né? E a gente está só na metade. Por quê? As velocidades, elas são medidas em segundos. Certo? Então, é como se eu dissesse assim, a afinidade da enzima são tantos segundos, e às vezes é milissegundos. Imagine, o exemplo que a gente usou da catalase, que faz 5 milhões de reações em 1 minuto. Então, quantos milissegundos, microsegundos tem cada reação? Entendeu? Qual é aí fica difícil por conta de ser tão rápido as reações, que a gente consiga determinar uma afinidade a partir de tempo. Tudo bem? Isso foi eles chegaram nessa conclusão, mas acabou sendo um entrave experimental nisso daí. Tá. Então, prestem atenção que Km é a razão das somas da taxa de desaparecimento do complexo, enzima substrato, dividido pela a taxa de formação desse. Tudo bem? Que eu já estava falando no slide anterior. Taxa de desaparecimento, as duas taxas de desaparecimento e a taxa de formação do complexo enzima substrato. Então, o que é que a gente vai ter? Quando o Km ele é pequeno, K1 é grande. Ou ao contrário, se K1 for grande, Km é pequeno, no final das contas. Certo? Então, a barreira de energia livre da formação do complexo é pequena. Portanto, a ligação do substrato à enzima será forte. A enzima vai catalisar as reações em baixas concentrações. Certo? Então, Km reflete uma habilidade da enzima de se ligar ao substrato e realizar a catálise. E aí a gente tem que tomar o primeiro conceito. Eu já estava falando isso na aula passada. Toda vez que a gente tem um Km alto, a afinidade é baixa. Se tem um Km baixo, a afinidade é alta. Gravem isso daqui, porque isso é determinante para a gente ficar para sempre entender o que é Km. Porque eu já vi na hora de defesa de TCC, eu precisar fazer correção no TCC, mudando muitas coisas das análises de TCC, porque o aluno não se lembrou o que era Km. Ele estava fazendo trabalho de enzima com o Rafael, né, que é de bioinformática. E aí eles, em bioinformática, estavam vendo enzimas e procurando o melhor Km. Só que eles estavam procurando o Km mais alto, como o melhor Km. E a melhor enzima é a que tem o Km mais baixo. Isso porque a aluna se esqueceu disso aí, se perdeu no próprio TCC, poder ter feito uma revisãozinha, né, no livro. Mas simplesmente a gente acha o melhor é o maior, nem sempre. Às vezes o menos é mais. Aí não esqueçam disso. Bom, então a gente vai pegar agora a equação 5 e substituir ela na 4. Certo? Substituir ela aqui dentro. Então a gente vai ter concentração dos reagentes e afinidade do reagente. Certo? Então, a afinidade mais a concentração é o que vai gerar o complexo enzima-substrato. Essa é a equação 6. Tudo bem? Como é que eu formo enzima substrato? Tendo enzima e substrato e tendo a afinidade da enzima pelo substrato. Estou dando assim uma explicação biológica que acaba ficando mais óbvio isso, do que só uma análise matemática da fórmula. Por isso que a gente chama das fórmulas empíricas. Tá. Então, na reação, a gente pode assumir que o sítio da enzima ele pode estar ocupado ou livre. E assim, a enzima ela vai existir em duas formas. Ou enzima livre, ou complexada no enzima substrato. Isso a gente viu já 2 aulas atrás, na aula passada, esse gráficozinho que mostrava para a gente que a enzima ela pode estar em 2 estados, ou livre, ou complexada no enzima substrato. Lembram disso? Só que quando a gente tem muito substrato,
a gente geralmente encontra ela no complexo enzima-substrato. Tá? Mas aí o que é que a gente vai analisar? A enzima total é igual a enzima, a concentração de enzima livre, mais a concentração de enzima-substrato, ou a enzima total menos o complexo enzima-substrato é igual a enzima livre. Simples, né? Aqui está mais simples. Agora a gente vai pegar essa equação 7 para colocar na 6 em substituição a essa enzima livre aqui. Vamos lá. Então, complexo enzima substrato é igual a enzima total menos o enzima substrato, multiplicado pela concentração de substrato, dividido tudo pelo Km. Essa é a equação 8. E aí a gente pode transformar em enzima substrato é igual a enzima total multiplicado pela concentração de substrato, dividido pela concentração de substrato mais o Km. Certo? Equação 9. Vocês sabem muito bem que eu não sou especialista em matemática, né? Então, se algumas coisas parecerem estranhas, vocês parem que a gente pode até consultar outras pessoas para ajudar a gente nisso daí. Tudo bem? Então tá. A gente vai pegar a equação 9 e vai ligar ela agora à equação 2. Lembra que a equação 2 tratava do K3, que é a velocidade de formação do produto. Certo? Então, se a gente pega a equação 9, que tá, e substitui ela aqui na equação 2, a gente tem que a velocidade é igual a K3 multiplicado por enzima substrato. Só que agora a enzima substrato a gente está considerando isso tudo. E a gente está quase chegando lá, viu, pessoal? Essa divagação não vai tão mais longe, não. Qual situação a gente tem a velocidade igual a K3 na enzima total? Quando a concentração de substrato for muito maior do que Km. Certo? Então, a gente tem isso aqui. A gente vai considerar que a enzima total está complexada no substrato quando a concentração de substrato for muito maior do que o Km. Muito maior do que a afinidade. Tranquilo? Sim ou não? E a gente vai ter, então, a velocidade, na velocidade máxima, todas as enzimas estão na forma de enzima substrato, então, enzima total igual a enzima substrato. Então, a gente tem velocidade igual a K3 multiplicado pelo complexo enzima substrato. Ou multiplicado, a velocidade máxima é igual a K3 vezes o total de enzimas. Isso aqui é bem interessante para que a gente consiga estimar qual será a velocidade. Então, assim, ó, eu preciso gerar produto, preciso gerar tantos produtos por minuto. Como é que eu vou modular isso? Eu já sei qual é a minha velocidade máxima e sei qual é a velocidade de transformação. Então, para que eu consiga aumentar a velocidade da minha reação, eu posso simplesmente aumentar a minha concentração de enzima naquilo ali. É óbvio que você não precisaria ter olhado essa fórmula para entender isso. Você vai fazer uma transformação, você coloca lá enzima e substrato. Quanto mais você colocar, mais rápido vai ficar a reação. Você não precisava dessa fórmula para fazer isso. Então, essa aqui é uma equação empírica, ela muitas vezes só coloca como equação o que a gente já sabe meio que no óbvio. Mas aí, às vezes, chega a colocações interessantes. Então, a velocidade da reação não pode ser mais rápida do que quando todas as moléculas de enzima já estão no complexo enzima-substrato. Por isso que no final da curva, lá de Michaelis e Menten, a gente tem uma linha reta. Não adianta botar mais substrato, já atingiu a velocidade máxima. Então, enquanto houver enzima livre, você pode aumentar a concentração de substrato até chegar num ponto em que tudo vai estar no complexo enzima-substrato, que é igual à velocidade máxima. Bom, a equação 10 está representada aqui, e aí a gente pode usar a equação 11 para chegar nessa equação 12.
Tenha calma, Isaac. Não precisa coçar os olhos, não, que já está chegando no final. Disso aqui. Só disso aqui. Então tá, aí a velocidade é igual à velocidade máxima multiplicado por substrato, dividido por substrato, mais km. Certo? Essa é a equação de Michaelis e Menten. Só que eles chegaram nessa equação e quando a gente ia para a parte experimental, ela não estava dizendo muita coisa. Ela só dizia assim, quando você chega na sua velocidade é a máxima, quando você tem muito substrato e afinidade. Tá. E se eu quiser desvendar qual é essa afinidade? Foi daqui que eles pegaram. Se eu quiser isso daqui, agora eu quero focar para achar o que é isso aqui, esse KM. Certo? Então, aí eles tiveram a seguinte sacada. Vamos olhar metade da velocidade máxima. Então, vamos pegar essa V0, essa velocidade inicial, e analisar como sendo metade da velocidade máxima. Aquele ponto lá que eu já mostrei para vocês, que está no modo linear. Então, como é que fica a velocidade, a equação 12, se eu considerar só metade da velocidade máxima? Então, a gente vai ter velocidade máxima sobre 2, velocidade máxima vezes a concentração do substrato, dividido pela concentração do substrato, mais o km. Aí, aqui eu vou poder dividir por velocidade máxima. Não é isso? Então, eu vou cortar de um lado e do outro. Então, 1 sobre 2 é igual a substrato sobre substrato mais km. E aí, de novo, eu vou poder transformar, vai resultar em substrato mais km igual a 2 vezes o substrato. Vou cortar substrato com substrato, né? Aqui dos dois vai ficar 1. E eu vou ter km igual a uma concentração de substrato. Foi assim que eles determinaram, nessa elucubração matemática, que quando a gente pega a metade da velocidade máxima, o km é igual a uma concentração de substrato. Tudo bem? Então, agora, eu tenho uma coisa que eu posso medir, pesar, que é uma concentração de substrato. Certo? E consigo também determinar. Quanto menor a concentração de substrato eu colocar e minha reação chegar na metade da velocidade máxima, maior é a afinidade que eu tenho da enzima pelo substrato. Certo? Porque para chegar ali na metade da velocidade máxima, eu preciso de pouco substrato. Certo? Quando o km é baixo, a afinidade é alta. Então, km igual a uma concentração de substrato, ou seja, km corresponde à concentração de substrato necessária para atingir metade da velocidade máxima. Então, quanto menor, pensem bem, quanto menor, mais inclinada para cima é essa curva. Quanto menor o km. Ou seja, mais rápido minha reação acontece. Ou seja, maior afinidade da minha enzima pelo substrato. Quando a curva está mais declinada, significa que o km é mais alto. Então, vou demorar muito a chegar na minha velocidade máxima, porque a afinidade da minha enzima pelo substrato é baixa. Tranquilo? Então, como será a velocidade da reação quando a concentração do substrato está muito baixa? A concentração do substrato muito menor do que o km. Se a concentração estiver muito menor do que km, o termo S no denominador da equação vai ficar insignificante e simplificado para velocidade igual a velocidade máxima vezes a concentração de substrato dividido pelo km. Ou seja, tudo vai variar de acordo com a concentração de substrato. É naquele momento onde tudo varia linearmente com o acréscimo da concentração de substrato. Certo? E quando a concentração de substrato estiver muito alta, o que é que eu vou achar? A gente vai ter que o km vai ficar insignificante. Certo? Aí a gente vai ter a velocidade, é a velocidade máxima. Substrato muito alto, a velocidade vai ficar sempre no máximo.
Certo? Isso daqui vai ser insignificante. Isso aqui vai ser insignificante. Então, a gente vai ter velocidade igual a velocidade máxima. Tá. Então, vamos analisar isso daqui. Em relação à concentração de substrato igual ao km. Quando a velocidade da reação é metade da velocidade máxima, certo? A gente tem o km aqui. Então, eu tenho que pegar minha velocidade máxima, dividir por 2, e aqui na curva e achar o km. Então, vamos supor que você produziu uma enzima nova. Certo? Pegou um organismo novo que você achou, e aí você está agora produzindo uma enzima nova, certo? Então, vamos dizer assim, uma amilase nova. E aí você vai tentar colocar ela no mercado. Qual uma das coisas que você pode ganhar na competição em relação a outras que tem no mercado? Você pode dizer assim, olha, a minha enzima tem um km menor do que as que estão no mercado. Então, ela vai gerar a reação muito mais rápida. Ou seja, eu vou precisar de muito menos enzima para chegar na mesma velocidade que você tem hoje em dia no seu processo. Então, ela é comercialmente mais viável, a enzima, né? Eu estou fazendo a propaganda da minha enzima. Aí, como é que você determina qual é o km da sua enzima? Você pode comparar a comercial que está lá com a sua, né, e pegar essa metade da velocidade máxima e determinar o seu km. E aí, da mesma forma, se você está comprando uma enzima, qual você vai comprar? A que tiver melhor afinidade pelo seu substrato. Ou seja, a que tiver um km menor. Então, quando o km é grande, a concentração de substrato deve ser maior para atingir a velocidade máxima. E quando o km é pequeno, exige menos substrato para atingir a velocidade máxima. Portanto, é mais eficiente. Tudo bem? Bom, só que aí a gente pode usar o gráfico do duplo recíproco. Comecei a falar disso para vocês na aula passada. Então, a gente vai usar uma equação do tipo y é igual a x mais b. Isso aqui vocês já viram antes. Já? Talvez tenha sido isso que me faltou explicar para vocês na aula passada. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar tudo invertido. Aqui 1 sobre v é igual a 1 sobre velocidade máxima, km sobre velocidade máxima, 1 sobre substrato. Que essa aqui, então, é uma equação 13. Essa equação da reta, né? A y é igual a x mais b. A inclinação da reta é igual a km sobre velocidade máxima. E quando a linha resultante dessa equação atinge o eixo de y, ali determina aonde é que está a velocidade máxima. Certo? Eu vou já mostrar num gráfico. Com isso, a gente determina com maior facilidade tanto o km quanto a velocidade máxima. Lembra que a gente tinha falado, eu tinha falado acho que 2 aulas atrás, que a gente tem dificuldade em atingir a velocidade máxima, porque na prática a gente não consegue controlar tão bem o pH e não pode atingir a temperatura ótima. Mas se eu fizer uma reação e medir as concentrações de substrato tudo bem direitinho, colocar nessa equação, eu consigo inferir qual seria a velocidade máxima. E o km da reação também, dessa forma aqui. Ó. Nesse método desenvolvido por Lineweaver e Burke, a inclinação da reta ela é igual ao km dividido pela velocidade máxima. Certo? Então, aqui eu tenho nos pontos que estavam aqui numa curva, na equação no gráfico de Michaelis e Menten, agora eu tenho aqui numa reta. Então, eu só tenho esses 6 pontos. Isso me gerou uma reta. Onde é que está a velocidade máxima? Na interseção da minha linha gerada com o eixo de y. E onde é que está o km? Quando eu tenho minha linha tocando o eixo de x, ali está determinado o meu km. Então, eu determino aqueles pontos de uma reação enzimática, concentração de enzima constante e concentração crescente de substrato, para medir a velocidade inicial. Eu tenho ali meus 6 pontos de concentração de substrato crescendo
Eu inverto tudo com a minha fórmula y é igual a x mais b, e aí eu vou ter, então, uma reta. Com a reta eu determino a velocidade máxima e o km da minha reação. Certo? Esse gráfico parece ser complexo, mas ele ajuda muito a gente na questão experimental para conseguir caracterizar essa enzima. Então, o gráfico de duplo recíproco dá uma determinação mais precisa, tanto do km quanto da velocidade máxima. Já que na extrapolação dos dados experimentais, a gente chega numa situação de 1 sobre V, e 1 sobre V máximo, e 1 sobre concentração de substrato. E aí isso vai atingir um zero quando a concentração de substrato for muito alta. Não foi a minha. Caiu minha conexão aqui. Vocês pararam... Bem-vindo de volta. Sei onde foi que vocês pararam de me ouvir. Mas aí a gente tem que olhar assim, ó, quando a linha passa muito alta aqui em Y, significa que a velocidade é baixa. Mais próximo de zero, velocidade alta. Assim como, quanto mais próximo do zero tiver a linha tocando aqui no eixo de X, menor o km. Certo? Então, a gente quer uma inclinação de baixo km e de alta velocidade, no final das contas. E aqui, aí por isso que eu trago aqui para vocês um exemplo onde a gente tem concentração de enzima 1, 2, que é maior do que 1, 3, que é maior do que 2, 4, que é maior do que 3. Várias concentrações de enzima. Então, quanto mais enzima eu coloco nesse gráfico de duplo recíproco, mais altera a inclinação da minha reta. Certo? Então, aqui a gente tem que ver mais a questão de inclinação da reta. Certo? Então, aumento da concentração de enzima, aumento da velocidade da reação. Quando a gente faz o gráfico da velocidade da reação em função da concentração da enzima, a gente tem tudo isso linear. Certo? Então, a velocidade relacionada com a equação 2, a gente vai ter um fator multiplicador aqui que vai ser o K3, porque eu vou ter cada vez mais enzima aqui nessa reação. Então, isso aí vai ser linear. Só que quando a gente está tratando de substrato, isso ainda é uma curva. Né? Então, a concentração maior de enzima, V massa será maior utilizando a mesma concentração de substrato. Uma concentração de enzima ainda maior, mesmo com variação de concentração de substrato. Ou seja, a enzima sempre vai influenciar nessa velocidade total. A velocidade máxima é maior em concentração de enzima maior, utilizando a mesma concentração de substrato. Isso é meio óbvio, né? Tá. Michaelis e Menten ficou por aqui. Ou duplo recíproco também. A gente ainda vai ver... Vamos falar um pouquinho de inibidor para a gente encaixar os inibidores que a gente viu naquele gráfico de duplo recíproco também. Certo? Para analisar o perfil que fica no gráfico normal e no gráfico invertido. Tá, então vamos falar da influência desses outros fatores, né? Inibidor, temperatura e pH nas reações. Então, eu tenho os inibidores reversíveis e irreversíveis. Dentro dos reversíveis tem competitivo, não competitivo e um que eu não tinha falado, só tinha citado, tal do incompetitivo. Como será que existe uma incompetição? Deve ser aquelas competições onde todo mundo ganha medalha, né? É mais ou menos isso. Então, vamos lá. Equações químicas com inibidor. Então, a gente tinha esse daqui, enzima e substrato sem inibidor.
Mas agora a gente pode analisar com a presença do inibidor. Ó, enzima se ligando ao inibidor, formando o complexo enzima-inibidor, que agora a gente vai chamar de Y. Para que a enzima possa ficar livre ou não, se for reversível, e não vai ter geração de produto. Por isso que a gente tem aqui um pelinho. Então, aqui a gente tem, ó, K1, K3, K2. Aqui a gente tem K4, K5, K6. E velocidade de inibição. Além dessas outras questões, aqui a gente tem o que é inibidor. Inibidor livre é igual ao inibidor total menos o que está complexado com a enzima, por exemplo. A enzima total é o que está ligado ao inibidor e o que está livre. Tudo bem, vamos seguir. Tá. Na reação entre enzima e inibidor, pode ou não ocorrer formação do produto. A gente viu isso na competição, né? Então, às vezes está ligado com o competidor, às vezes não. Às vezes com o substrato. Então, a enzima pode gerar ou não produto. Certo? Então, a gente pode ter a enzima ligada com o substrato ou com o inibidor. Bom, aí para isso a gente tem que analisar a molaridade do complexo enzima-substrato no instante T. Lembra que molaridade enzima-substrato era X. Quando eu quero encontrar esse X, então vou multiplicar a molaridade de enzima pela do substrato, e aí vai ter influência do Km, da concentração do inibidor, da constante de inibição e da concentração do substrato também. Sendo que Km é K2 mais K3 dividido por K1 e constante de inibição, Ki, é igual a K5 mais K6 dividido por K4, que são as velocidades de formação do complexo enzima-inibidor dividido pela... Não, de dissociação enzima-inibidor dividido pela formação do enzima-inibidor. Do mesmo jeito que a gente estava vendo aqui no Km. Certo? A velocidade de inibição, então, vai ser... Velocidade de inibição é igual a K3 vezes X, que é a concentração, que X está aqui, no final das contas. Certo? Então, isso vai ser igual, a velocidade é igual a substrato sobre tudo isso daqui. O que é que a gente está tirando aqui nessa questão? A enzima. Se eu aplicar o método, isso aqui é um genérico, essas fórmulas elas são genéricas para qualquer inibidor. Se eu aplicar o método do duplo recíproco, então a gente vai ter essa fórmula daqui para inibição. Tá. Então aqui a gente está tratando de inibição competitiva, certo? Vamos prestar atenção no que é que a gente tem aqui no gráfico. Eu tenho 1 sobre substrato e 1 sobre velocidade de inibição. É mais importante entender o posicionamento, o que a gente tem aqui no gráfico, do que aquelas fórmulas em si, viu, pessoal? A fórmula em si não é tão importante quanto o que a gente tem aqui de determinação. Porque, no final das contas, se eu jogo todos os meus dados num gráfico de duplo recíproco, eu vou acabar tendo minha velocidade, meu Km, minha constante de inibição, a gente vai ter tudo que precisa em relação ao inibidor. Por isso que é tão importante esse gráfico de duplo recíproco. Tá. Então, aqui eu tenho, ó, sem inibidor, como é que fica a inclinação da reta? Com uma concentração de inibidor e com a concentração ainda maior de inibidor. O que é que eu tenho na inibição competitiva? A velocidade máxima vai ser sempre a mesma e vai sempre alterar o Km. E quanto mais inibidor eu coloco, mais alto vai ser meu Km. Então, ele é mais alto, por isso que ele está vindo para cá. Então, quanto mais inibidor eu coloco, maior vai ser minha competição. Menor vai ser a afinidade da minha enzima pelo substrato. Tudo bem? Isso aqui é a fórmula do Km na presença de um inibidor. Que não é importante a gente saber essa fórmula. É mais importante saber a inclinação.
certo? O KM vai aumentando quanto mais inibidor eu coloco. Porque vai aumentando a minha competição e diminuindo a afinidade da minha enzima pelo substrato. Tudo bem? Tá, mas aí se eu quiser determinar o meu valor de KI, certo? Meu inibidor, ele tem que afinidade pela minha enzima. Então, de novo, eu vou usar esse gráfico de duplo recíproco, só que aqui agora eu vou ter, ó, concentração de inibidor e velocidade de inibição. Sobre concentração de inibidor e 1 sobre velocidade de inibição. Então, aqui eu tenho uma concentração de substrato inicial e uma concentração de substrato ainda maior. Vai inclinando minha reta. Lembra que na inibição competitiva, quanto mais substrato eu colocasse, mais eu anulava o inibidor. Porque a enzima vai ter muito mais chance de se ligar ao meu substrato. Então, essa reta ela vem caindo para aqui. Tanto é que aqui está uma linha indicando uma concentração lá pelo infinito de substrato. Certo? Assim, alta demais que a gente não consegue nem medir. Está aqui nessa reta. Significa que quanto mais substrato eu coloco, mais as retas vão inclinando para cá. Tudo bem? Isso daqui é importante saber dessa reta, que ela vai passar aqui na 1 sobre a velocidade da reação, porque na interseção dessas 3 linhas que a gente está vendo aqui, vai ter o nosso KI, constante de inibição. Tudo bem? Não. Agora. Como é? Antenor? Só essa parte do KI. Até a parte do substrato, que a cor não entendi. Mas só a parte do KI. Certo. Não, essa interseção daqui, a gente consegue projetar onde é que é o KI, ao achar essa interseção. Então, olha só. Aqui a gente não tem inibição. Certo? E aqui, quanto menor a concentração de substrato, mais inibição a gente tem. Então, não tem inibição, porque tem excesso de substrato, a gente está tratando de uma inibição competitiva. Aqui a gente está tratando, olha só, da fórmula da interação do inibidor com a enzima. E aqui a gente tem a fórmula do KI, certo? Então, formação do complexo enzima inibidor, dissociação do complexo enzima inibidor, tá? Então, o KI ele vai ser determinado aqui, certo? E aí você pode projetar isso como valor no seu eixo de Y. Mas aqui eu tenho que levar em consideração 1 sobre velocidade da reação e a interseção onde passa com alguma concentração de substrato inferior onde tem inibição. Melhor seria se eu usasse essa daqui. De todo jeito, a constante de inibição ela não vai estar aqui. Aqui é 1 sobre constante de inibição. E aqui a gente tem uma constante de inibição mais direta, com essa projeção aqui. Certo? Então, aqui, como não tem valores aqui no eixo de x, fica nem em nenhum local, né? Fica mais difícil a gente visualizar isso no modo empírico, ou seja, quando eu fosse realmente determinar uma constante de inibição. Por que é importante a gente determinar essa constante de inibição? Porque eu posso anular a presença de um inibidor da minha reação adicionando mais substrato. Quanto de substrato? Acima dessa constante de inibição. Acima dessa quantidade de inibidor que vai influenciar na formação do complexo enzima-substrato. Certo? Isso pode ser determinado na prática também. Por isso que eu disse assim, essas fórmulas são tão importantes, isso pode ser determinado na prática. Então, eu vou colocando mais substrato. Eu sei que isso tem um custo, né? Mas eu vou fazendo em escala laboratorial e vou colocando mais substrato até eu anular essa minha inibição. Sendo que quando for chegando no final do processo, vai ter inibição ainda, né? Então, o processo vai ficando mais lento no final, quando o substrato for acabando, na prática. Né?
Aqui, de novo, falando de inibidores competitivos, né? A gente tem competição quando a enzima tiver ligação tanto com o inibidor quanto com o substrato. Mas quando se liga com o substrato, gera produto. É isso? Então, nesse competitivo, a gente vai ter aqui, ó, sem inibidor, concentrações crescentes de inibidor. Tanto faz, porque a velocidade vai ser sempre a máxima. O que vai interferir é no km. Certo? Então, mais para frente. Se eu tratar de um gráfico de duplo recíproco, então aí eu vou ter alguns pontos interessantes a mais, incluindo a constante de inibição. Vai ser determinada aqui. Tá, eu posso... São ainda inibidores competitivos. Só para frisar que aquilo que a gente estava falando do gráfico aqui em linha reta, ó, tendendo ao infinito, quando a concentração do substrato é muito alta, a influência do inibidor ela é desprezível. Certo? Então, essa inclinação ela vai caindo cada vez mais para aqui, ó. Concentração 1 do substrato, ainda maior, maior, e ela tem uma tendência de vir para aqui, para o que a gente chama de infinito, justamente porque o inibidor deixa de funcionar aí nessa competição. Tá, e aí, isso é o perfil que a gente conhece da inibição competitiva. No gráfico direto, de concentração do substrato por V0, e aqui a gente tem 1 sobre V0, 1 sobre concentração do substrato. No duplo recíproco, qual é o perfil de uma inibição competitiva? Certo? Por que é importante conhecer isso daqui? Porque na hora que você tiver um inibidor na sua reação, você precisa saber, por esses perfis, quem ele é, não exatamente quem ele é, né? Como ele atua, se ele é competitivo, se ele está se ligando no sítio ativo ou não. Então vamos comparar com outros, né? A gente tem aqui o não competitivo, onde ele não vai ocupar o sítio catalítico, e aí a enzima sempre se liga ao substrato, certo? Isso não é um problema. Então a afinidade está mantida da enzima pelo substrato, e o KM está mantido. Só que quando esse complexo enzima-substrato se liga com o inibidor, não gera produto. Tudo bem? Então, o que cai é a velocidade da reação. E o Km se mantém. Então, a gente tem, ó, o gráfico ele parte de um ponto, as três linhas atingem sempre o mesmo ponto, sempre o mesmo Km. E, ó, mesmo sem inibidor, com a concentração de inibidor menor, com a concentração de inibidor maior. O que varia é justamente a velocidade que vai decaindo com a presença do inibidor. Mas o Km se mantém. Os dois gráficos em comparação, ó, metade da velocidade máxima atingida. Né? Então, olhem só, por que é que se mantém o Km? Porque na metade da velocidade máxima que foi atingida, como as linhas têm inclinação diferente, elas vão coincidir no mesmo ponto aqui de Km. E aqui é muito mais óbvio ainda de se visualizar. Km constante e velocidade diminuída. Então, se depararem com isso em um experimento, vão saber que tipo de inibidor vocês têm ali. E o que danado é um incompetitivo? Eu venho falando. Incompetitivo, ele é muito esquisito. O inibidor só se liga quando a gente já tem complexo enzima-substrato formado. Então, aqui o que a gente viu antes. Aqui, o inibidor, a gente tem a possibilidade da enzima se ligar diretamente no inibidor. Certo? E não tinha essa possibilidade, e tem essa outra possibilidade aqui também. Nesse caso, do incompetitivo, a enzima, o inibidor só se liga já no complexo enzima-substrato. Então, o inibidor não se liga à enzima quando a enzima não está complexada no substrato. Tudo bem? E aí, isso poderia ser chamado simplesmente de inibidor, sem ser não competitivo, já que não está competindo pelo
mas ele apresenta um padrão diferente. Essas são as equações. Não adianta nem eu nem vocês decorar essas equações, obviamente. Mas olha como é que é o perfil desse negócio. Tanto muda o Km, quanto muda a velocidade da reação. Então, por isso, encontraram uma outra denominação para esse tipo de inibidor não competitivo. Chamaram de incompetitivo. Talvez esse nome incompetitivo seja mais óbvio em outra língua, no inglês, mas quando veio para português, acabou sendo chamado de incompetitivo. Mas ele tem um padrão, um padrão diferente do que a gente viu no competitivo e no não competitivo. Não é isso? Alguma coisa se mantinha nos outros dois, e aqui tudo muda. Como é que fica esse gráfico? Olha que louco esse gráfico. Né? Então, a gente tem inclinações diferentes, né? Como a questão da velocidade máxima cai, o Km também muda, coisa e tal. Fica mais óbvio olhar de novo no duplo recíproco. Então, vejam bem a importância desses gráficos de duplo recíproco. A gente está muito acostumado a fazer experimento e jogar nesse tipo de gráfico, padrão. Mas, se vocês tiverem a oportunidade de, em outros experimentos de vocês, gerarem um duplo recíproco num gráfico, pode ser que vocês encontrem uns gráficos bem interessantes. Isso não só para enzima, para outras coisas também. E aí a gente tem um inibidor irreversível. Né? Eu expliquei para vocês já anteriormente que eu considero que tem uma destruição daquela enzima. O inibidor se ligou à enzima, numa ligação que é covalente, então a gente perde aquela enzima. Certo? Então, é óbvio, então, quanto mais inibidor tiver, como a concentração de enzima aumenta linearmente a velocidade de uma reação, quanto mais inibidor a gente tiver, essa reação também vai cair em velocidade linearmente, porque eu estou perdendo a enzima ali no meu processo. Então, a gente vai ter que o inibidor vai se combinar numa ligação covalente com a enzima, certo? Então, a gente tem queda da velocidade máxima e o Km parece permanecer, certo? Então, o Km, ele tem um comportamento que é inesperado. Aí que a gente tem o gráfico na equação Michaelis-Menten, e o irreversível, ele aparece com o Km igual, no duplo recíproco. Aí a gente já viu esse gráfico antes? Parece com o quê? O não competitivo. Certo? Então, o perfil do irreversível é igual ao não competitivo. No gráfico de duplo recíproco. Aí a gente fica sem saber se é um tipo ou outro, certo? Então, às vezes é importante você ter o gráfico no modo normal e no modo duplo recíproco para poder entender exatamente o que é que está acontecendo ali com o seu inibidor. Tudo bem? Vamos lá. Vou falar um pouquinho da influência do pH e da temperatura de um outro modo, certo? Então, eu tenho outras coisas aqui para falar, mas eu vou focar em uns detalhes que eu quero trazer para vocês. Então, os fatores que afetam, alterar a velocidade da reação enzimática, a gente já viu pH, temperatura. Isso aqui estava no primeiro slide. A influência do pH. Então, a enzima tem um valor ótimo, né, e uma atividade máxima em relação ao pH. Então, a velocidade da reação ela decai quando se afasta do pH ótimo, mas ela nunca é anulada, certo? Então, a influência a não ser que o pH ele seja muito extremo, que cause desnaturação da enzima. Mas o que a gente vê são gráficos onde a velocidade não está no máximo, mas ainda tem boa velocidade, tanto com o pH acima como abaixo do ideal. Então, a influência do pH ele se dá por conta da análise dos grupos dissociáveis.
que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu simplesmente, analisando uma enzima pela sua sequência de aminoácido, eu consigo determinar, por exemplo, o ponto isoelétrico da minha enzima. Assim como eu faço com qualquer proteína em bioinformática. E posso também, a partir disso, determinar um ponto, a partir de bioinformática, determinar o pH ótimo de enzima também. Então, geralmente o pessoal faz isso. Nos modelos matemáticos, nos modelos computacionais, eles colocam a enzima em diferentes pHs para poder ver a estrutura, a alteração na estrutura e qual é o momento de melhor estabilidade. E aí eles conseguem determinar in sílico qual é o melhor pH de uma enzima. E aí é óbvio que isso tem que ser testado experimentalmente, né? As enzimas, elas vão seguir a lei dos ácidos, de Bronsted. Vocês já viram isso em qual disciplina? Geral, eu acho. Química geral. Química geral? Orgânico. Certo. Então, como eles são compostos capazes de dissociar-se liberando hidrogênio no meio, eles vão ter influência disso ali também. Então, os aminoácidos, eles têm a relação do terminal amino e o terminal carboxílico, certo? Então, sempre vai ter aminas e carboxílicos. Se a gente for analisar só os terminais, sem analisar a particularidade de cada aminoácido. Então, quando o pH está baixo, o terminal carboxílico, ele capta próton. Vai captar um hidrogênio ali do meio. Se o pH estiver alto, então o terminal amino, ele vai se dissociar, liberando hidrogênio para o meio. Certo? E aí sempre vai ter também essa interação eletrostática do carboxílico com amino, que tem em todo aminoácido. Se a gente pegar um aminoácido só para analisar, certo? Estou tentando explicar para vocês como é que o pH interfere na atividade de uma enzima. A gente está pegando só a glicina aqui. Por que é interessante a glicina? A glicina só tem, no seu radical, só um hidrogênio. Tem o carbono central ligado a um hidrogênio, tem um terminal carboxílico, terminal amino, e qual é o radical que ele tem? Só um hidrogênio, a glicina. Então, olhem só, a gente tem o momento de pK1, ponto isoelétrico, e o pK2. Então, olhem só, quando a enzima, o aminoácido está no ponto isoelétrico, certo? Então, as cargas estão equilibradas. Isso vai ser num pH 5,97 para a glicina. Quando está num pH 2,34, a gente tem a situação de pK1, onde o terminal carboxílico ele vai receber um hidrogênio do meio. Certo? E aqui, se a gente chega na situação pK2, quando o pH é alto, que a gente está vendo aqui em 9,6, o terminal amino desse aminoácido, ele está liberando hidrogênio para o meio. Certo? Aí você imagine isso numa enzima grande, né, de 3.000 aminoácidos. Então, cada aminoácido desse vai sofrer alterações de acordo com o pH que ele se encontra. Estou tentando chegar para vocês numa explicação que a gente tem sobre essa influência do pH de um aminoácido para uma enzima por inteiro. Bom, então o pH ótimo, ele depende do número e do tipo de grupos ionizáveis, ou seja, da estrutura primária. Por isso que a gente consegue fazer isso em bioinformática. A variação do pH vai afeta o substrato com grupos ionizáveis e pode estabilizar a enzima, certo? Então, isso vai depender de temperatura, força iônica, concentração de substratos ou cofatores da enzima, concentração de enzima e outros.
cada coisinha que eu vou adicionando na minha reação pode gerar alteração no meu pH. Incluindo, como eu já falei para vocês, da conversão de substrato em produto. Ao decorrer da reação, o pH pode ir se alterando no meio e a enzima perdendo o pH ótimo por conta da geração de produtos ou do consumo de substrato, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Então, uma coisa que vocês já viram antes, a gente tem ponto ótimo da enzima e faixa de atuação aqui dela, né? Então, dessa linha para essa linha, tudo isso aqui ela vai trabalhar bem, mas ela ainda tem um ponto ótimo daqui que a gente tem que levar em consideração. Lembrando que esse ponto ótimo nunca é o ponto iselétrico, viu, pessoal? O ponto iselétrico não quer dizer o ponto ótimo da enzima, não. Inclusive, quando as cargas estão nulas, as enzimas que estão ali no meio, elas têm uma tendência de coagularem, de formar aglomerados entre si, de precipitar no meio. Então, o ponto iselétrico não é o ponto ótimo de uma enzima. Ela precisa ter alguma carga positiva ou negativa. Tá. Isso aí a gente já falou antes. E também isso aqui está falando só de pontos ótimos de algumas enzimas. Como a gente não vai decorar isso, né, é importante saber o ponto ótimo de cada enzima. Vamos para frente falar da temperatura. Como é que a temperatura influencia numa enzima? Então, o aumento da temperatura em qualquer reação, ele vai conferir àquele sistema mais energia cinética, certo? Sistemas a gente vai tratar na próxima aula, quando a gente for falar de termodinâmica das reações. Mas um sistema fechado, que geralmente é o que a gente trabalha numa reação enzimática, quando a gente quer estudar uma reação enzimática, a gente pode, assim como em qualquer reação, atribuir energia àquele sistema para que a gente tenha mais moléculas capazes de reagirem. Certo? Então, qualquer reação química que eu vou fazer, ao aquecer, aquela reação pode acontecer mais rápido, justamente porque eu estou conferindo mais energia naquele sistema. Só que, no caso das enzimas, quando a temperatura está muito elevada, a proteína pode desnaturar, porque vai romper as pontes de hidrogênio. Então, tanto o pH quanto a temperatura influenciam nas pontes de hidrogênio. Isso aqui, a temperatura e a ponte de hidrogênio, vocês já viram isso, por exemplo, a professora Ana Verônica ensinou para vocês lá em genética. Quando eu quero fazer um PCR, eu quero abrir as fitas de DNA, eu aqueço. Depois eu resfrio e coloco uma enzima lá para funcionar. Não é isso? Então, mesmo jeito que tem ponto de hidrogênio lá sendo quebrado com temperatura, aqui também tem pontos de hidrogênio sendo quebrado com temperatura. E aí você já sabe também que a desnaturação vem um pouco acima da temperatura ótima. Enzimas de baixo peso molecular, como uma cadeia polipeptídica e tendo ponto de sulfeto, são mais estáveis ao calor. Certo? As pontes de sulfeto também são quebradas com calor. É isso que o cabeleireiro ou a cabeleireira faz lá no cabelo de vocês com a chapinha. Certo? Quebra pontes de sulfeto. Chapinha quebra pontos de sulfeto de proteínas e deixa o cabelo alisado. Certo? Então, mas aí olha só, para quebrar uma ponte de sulfeto precisa de uma temperatura muito alta. Certo? Então, quanto maior a quantidade de ponte de sulfeto tiver na proteína, na enzima, mais estável ela vai ser. Se tiver uma cadeia polipeptídica só, vai ser mais estável também. Então, a temperatura tem efeito no pH, na força iônica, na presença ou ausência de ligantes também, e os substratos ajudam a proteger a enzima da desnaturação. Tá, mas a influência da temperatura, ela vem a partir da lei de Arrhenius.
certo? Então, o K, aqui ele é função do aumento da temperatura, certo? Então, aqui eu tenho um gráfico logaritmo de K, 1 sobre temperatura, certo? Então, então, um ácido é toda substância. Lembrem que eu estava tratando minha proteína, meus aminoácidos, como um ácido, né? Já que eles captam, têm a capacidade de doar prótons para o meio. Certo? Então, lembrem, a proteína é composta por aminoácidos. Então, ela tem propriedade de ácido. E eu vou tratar a minha proteína como um ácido também, como uma substância ácida aqui na solução aquosa. Ela pode se dissociar produzindo íons de hidrogênio. Então, quando a gente vê aqui logaritmo de K e 1 sobre temperatura, a gente vê que quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Certo? Isso aqui é um gráfico hipotético. E isso está relacionado, deixa eu ver se tá aqui, com a temperatura, ela está aqui, ó. Temperatura. Ela pode aumentar exponencialmente o K. Quanto maior a temperatura, as outras coisas que são mais ou menos constantes, ó. A energia cinética, o alfa aqui é a energia de ativação, o R constante dos gases perfeitos, e o K0 é um fator de Arrhenius, um fator pré-exponencial, certo? Então, quando eu quero alterar esse K, eu vou ter a temperatura que eu posso variar aqui, ela vai fazer com que, quanto maior a temperatura, maior o valor de K. Certo? E aumentando em uma escala logarítmica, já que aqui é um exponencial. Tá, e aí o que é que a gente vai ter, baseado na lei de Arrhenius? Esse EA, ele pode ser determinado medindo a constante de velocidade da reação em diferentes temperaturas, certo? Então, aqui a gente tem uma curva A, que é um gráfico comum, o que a gente acabou de ver no gráfico anterior, certo? Com inclinação de EA dividido por 2,3R. Existe algumas substâncias que no meio vão ter um ponto de ativação, um ponto de transição, onde ela vinha com a curva de um modo, uma inclinação parecida com esse, e depois a inclinação ela muda a partir de uma certa temperatura, ou seja, essas substâncias aqui, elas vão ter uma temperatura limitante, certo? Mas o que acontece com a enzima é bem diferente. Então a enzima ela é um ácido que vai se comportar aqui de maneira diferente. Vai subindo com inclinação um pouco menor do que aqui é em A, e quando chega na temperatura, depois que passa da temperatura ótima, a gente perde a atividade por completo, ou seja, a enzima desnatura. Tudo bem? Por quê? Porque quebrou aquelas pontes de hidrogênio que interferiu na estrutura completa da enzima, etc, etc. Então, tem um limite para se trabalhar. Mas é dentro da lei de Arrhenius que a gente vai conseguir entender a influência da temperatura sobre as enzimas. Tá, e aqui a gente tem os gráficos explicando que a enzima tem uma temperatura ótima e alguns exemplos de temperatura ótima para algumas enzimas, certo? Que não vem ao caso necessariamente, porque vai variar muito de acordo com o local onde essa enzima atua, certo? Se é do nosso corpo, a maioria delas vai funcionar bem nos 37 graus. E assim, tranquilo, pessoal? Nessa aula de hoje, a gente esgota aqui, viu, essa questão de influência de temperatura, pH, concentração de inibidores, concentração de substrato,
Michaelis e Menden, a gente vai ficando por aqui para a prova. A gente falou repetidamente em algumas aulas. A partir de agora, a gente vai parar de analisar essa questão daí de cinética e vai ver na próxima aula termodinâmica. Que vocês, se não já fizeram, estão fazendo agora termodinâmica, não é isso? Já fizeram. Uns já fizeram, outros estão fazendo. Quem fez no modo, o modo online ajudou nisso, não foi? Vocês conseguiram antecipar algumas disciplinas. E vai facilitar para a gente aqui nessa. Certo? Então, como anteciparam termodinâmica é no mesmo semestre que enzimologia, vocês anteciparam e vai facilitar o entendimento da aula de terça-feira. É uma termodinâmica light que a gente vai ver. Certo? É uma termodinâmica, era do P4, que muita gente faz, muitas vezes quando eu pergunto, o pessoal está fazendo ao mesmo tempo, Ana Maria, enzimologia e termodinâmica. Eu acho que é porque o problema, se eu não me engano, termo depende um pouco de física, não é? E aí pode ser que o pessoal... Sim, se engancha em física. Mas isso aí eu acho que todo mundo aqui já deve ter pagado, né? Mas tem alguém fazendo termodinâmica agora? Não, todo mundo já pagou. Isaac também? Thaíris? Todo mundo já pagou? Então, beleza. Melhor ainda. Vai ser mais fácil ainda essa aula. A gente só vai focar isso para explicações biológicas. Então, a gente vai pegar a análise da termodinâmica em reações químicas e focar aqui no bioquímico. Bem simples. Aí, terça, a gente fala de termodinâmica. Quinta, micro-organismo meio de cultura, que não cai na primeira prova. Certo? O último assunto para a primeira prova vai ser termodinâmica. Tudo bem? Já está próximo da primeira prova, já está próximo de entrar de férias também. Semana que vem aulas e na outra prova. Já pode começar a estudar, Isaac. Misericórdia. Ah, luta, meu Deus. Olha, vocês vão terminar o ano com alguma nota. Não é bom? Entrar de férias, aí pode até dar um ânimo para estudar mais nas férias, para as outras unidades, e etc, etc. Ou não, né? Ou não. Tranquilo, pessoal? A gente fica por aqui, por hoje, e volta terça-feira com um assunto novo. Beleza. Tchauzinho. Valeu, Jean. Tchau, professor. Tchau.